Olá para você que nos ouve multiplataforma pela Rádio e TV Câmara Bauru, os canais da produção legislativa e também pelo YouTube. Nós vamos fazer uma varredura aqui com você, olhando a perspectiva de 2023. A gente está acompanhando em audiências públicas, audiências orçamentárias, um momento bom da cidade diante de uma lista gigantesca de infraestrutura e de demandas que estão acumuladas no tempo, que não são fáceis de serem tiradas da lista, mas a gente tem algumas perspectivas positivas com excesso de arrecadação acumulado em 2021 e um bom resultado em 2022. Então, por causa disso, você deve ter visto na lei orçamentária aprovada no plenário para o ano que vem, 1 bilhão, com B de bola, e 900 milhões de reais, toda a massa da administração pública. Então, foi possível planejar agora de investimentos diretos, sem contar outras questões, mais de 100 milhões de reais para a área de obras, que é o secretário que é mais demandado por força desta lista gigantesca, que é o estoque da cidade em várias frentes. E isso não é muito pouco. Leandro Dias Joaquim, obrigado por vir aqui conversar conosco. Ok, estamos aí. Vamos começar. Vamos aos trabalhos aí. Legal. A gente falou sobre a lei orçamentária, a gente tem dados redondos para as pessoas entenderem, lá em torno de 178 milhões de reais, tem a estrutura das equipes, mão de obra, a máquina operacional, tem que fazer alguns equipamentos andarem, repor o que for preciso, mas tem aqui numa conta grossa que a gente fez, pouco mais de 100 milhões de reais em relação ao investimento do planejamento para essa segunda etapa a partir de 2023. Vamos separar aqui. Recap, por exemplo, ou tapa-buraco, como é que você divide essas duas questões nesse bolo? O tapa-buraco ele é emergencial, há necessidade de você fazer todo dia. Nós temos um volume grande, hoje nós estamos com 2 equipes terceirizadas e mais 3 ou 4 equipes nossas, 3 equipes da CEAR, ou 4 equipes da CEAR, vamos dizer, um total de 8 equipes rodando todo dia. E tem as equipes do DAI também tem terceirizada, que quando a gente fala em terceirizada é a entrega do asfalto aplicado ao local. E mais acho que 3 ou 4 a equipe dele. Então nós temos um volume bem planejado, bem de 13, 14 equipes. É óbvio que isso não roda todo dia, porque às vezes a gente prefere, em alguns casos, fazer um pano maior, já entrando em recap. E a diferença para nós do recap, que é um serviço que a gente faz e não retorna amanhã. Não retorna em qualquer chuva. Então a gente começa a trabalhar com essa perspectiva de estratégia, porque a despeito até da bancada vermelha que nós estamos aqui, não basta você ter uma Ferrari. Você tem que ter inteligência para pilotar e, por outro lado, você tem que saber usar o freio também. Em alguns pontos você tem que priorizar. A Secretaria de Obras tem uma demanda de 22 termos de ajustamento de conduta, que envolve basicamente drenagem e viadutos também, que a gente está falando de infraestrutura urbana. Então, de qualquer forma, nós não temos, no termo de ajustamento de conduta, recap nem tapa-buraco, certo? Porque isso é uma prioridade que nós temos que investir e isso demanda mais ainda um plano estratégico, tanto de cálculo, levantamento de bacia. Aliás, um dos termos de ajustamento de conduta é a região da Vila Ipiranga, que tem uma deficiência muito grande. Então, o nosso trabalho, ele basicamente está apoiado em cima de radiografia da cidade, ter a percepção de quais são os problemas, qual é a dimensão do problema. No caso, por exemplo, de drenagem, que a gente estava falando, Distrito Industrial 2, Distrito Industrial 3, que são escadarias de dissipação, os dissipadores, captação de água de chuva em microdrenagem nessas localidades. E, obviamente, que nós temos, né, Nelson, a tão falada Avenida das Nações Unidas, né? Então, nós temos que trabalhar hoje projetando uma solução. Já temos pesquisa com materiais diversos, desde bacia de retenção como se fosse um piscinão embaixo de praças. Quer dizer, a gente tem que fazer o serviço embaixo da praça, depois recompor a praça. São 6 pontos mais ou menos pré-projetados, que é um anteprojeto. E também nós temos aquele volume grande de barragens a serem feitas nas áreas de contribuição do Ribeirão Bauru. Então nós temos aí Água do Sobrado, Água da Forquilha,
Córrego da Grama, enfim, todas essas áreas de contribuição. E, junto com isso, nós temos a responsabilidade, e essa é uma responsabilidade pessoal minha, de finalizar a estação de tratamento de esgoto, que para a gente é um desafio. Não, eu quando estava fora do governo ficava perguntando o que falta, tendo dinheiro, para a gente fazer um bom serviço. E eu descobri que, na verdade, falta um bom projeto e falta uma boa perspectiva. A gente tem conversado bastante, nós temos trocado ideia, inclusive parte das ideias que a gente discute, nós estamos buscando implantar com responsabilidade, porque são boas ideias, é isso que a gente precisa fazer democraticamente. Só para finalizar a questão que envolve drenagem, tapa-buraco e outra, as pessoas no dia a dia nem sempre ouvem pela rádio, pela TV e conseguem dimensionar essa questão da radiografia. Lógico, o cidadão do dia a dia acaba sendo naturalmente mais imediatista, né? E procura o parlamentar da ponte, um buraco da minha rua aqui, tapou, aí o DAI fez o serviço deles, cada um com as suas obrigações. Tem rua, obviamente, embora isso seja quase óbvio falar, que não adianta você ir lá e tapar, o negócio tá velho, a casca não gruda mais com o que vai pôr, né? Parece juntar chiclete novo com chiclete velho. E aí você tem que lidar com essas intempéries também. Tem isso, e é importante frisar que todo esse plano de ação envolvendo mais ou menos 80 quilômetros de recap que nós vamos fazer, eles estão incluídos nos 12 quadrantes da cidade, e nós vamos entrar principalmente em ruas de grande circulação e bairros onde a gente já percebeu que a base já está indo embora, entendeu? Esse é o problema. Então, esses projetos eles estão com muita responsabilidade, nós estamos fotografando, fazendo ponto a ponto, e quando a gente fala em 80 quilômetros, para as pessoas terem ideia, nós estamos falando em 8.000 quadras. Né? Sim. Desculpa, dá mais... Bom, enfim, são 800 quadras, quase 1.000 quadras. Bauru deve ter em torno de 1.000 quilômetros asfaltado. Né? Sim. Então, é uma parte da demanda que vai ser atendida, e outra parte nós vamos estrategicamente investir em equipamentos. A deficiência, nós estamos falando de 540 funcionários em 1998, 450 funcionários em 2005, que foram as vezes que eu trabalhei, eu lembro bem desses números. E hoje nós estamos com 350 funcionários. Então, houve uma redução, principalmente na área de aplicação de infraestrutura, asfalto, recap, tudo, drenagem, construção, né? Então nós estamos com deficiência de bons profissionais na área de pedreiro, nós temos bons auxiliares, eles estão hoje com sangue nos olhos, trabalhando, sofrendo, principalmente em época de chuva, e aí nós estamos trabalhando com a visão de mecanização do serviço. Então nós vamos precisar, por exemplo, boca de lobo, limpeza de boca de lobo, nós vamos ter que trabalhar com equipamento que faz a limpeza disso daí. E vários correlatos aí, retroescavadeira, escavadeira, caminhões e tudo. Essa semana nós vamos estar recebendo, provavelmente nesse dia 22 de dezembro, nós vamos estar sendo entregue 4 caminhões para a operação tapa-buraco. São caminhões que são cabine dupla e já tem um banheiro dentro do caminhão. Então, nós vamos dar dignidade, agilidade e até para noticiar também, dentro do que a gente viu ano passado, que nós encontramos uma situação para esse, hoje é uma situação onde o número de reclamações reduziu muito, porque também a gente não espera reclamar 2 vezes. Reclamar uma vez, a gente já procura programar e fazer o serviço lá. Entendi. Parte dessas estruturas você explicou aqui, distribuindo uma parte para SEAR, terceirizações e tal, você acaba minimizando essa perda funcional. A cidade cresceu, né? O sentido inverso espalhou-se, não precisa repetir isso para quem nos ouve ou nos assiste. Diversos bairros do período que foi secretário lá fora não existiam e você tem essa estrutura menor. Você também tem uma demanda muito grande, que eu comentei que ia registrar aqui, que as outras tantas secretarias, elas dependem da Secretaria de Obras, porque acaba sendo estratégica funilar para fazer um termo de referência, para fazer a cotação de preço daquela outra, é do meio ambiente, é da educação, ou seja, não sai. O que você está conseguindo fazer nessa recuperação de servidores para dar conta disso? Nós trouxemos mais 15 profissionais, são jovens, com sede de aprender. Hoje na reunião nós discutimos sobre isso, quer dizer, se vocês quiserem aprender, vocês estão no lugar certo.
Se vocês não quiserem trabalhar, estão no lugar errado. Os desafios são enormes aqui. Então nós temos saúde e educação com muitas demandas, principalmente envolvendo novas escolas, reformas, adequações, ampliações. E não só os termos de referência, mas nós fazemos os projetos também, os estudos. Então você tem essa interface. Como neste momento nós temos um secretário de educação que é arquiteto, nós já estamos conseguindo conversar um pouco mais para aliviar essa carga. De qualquer forma, além disso, durante esse ano houve um passo envolvendo a questão da manutenção dos prédios escolares através de adiantamentos. O PDD, acho que é Plano de Dinheiro Direto à Escola, né? Então isso está agilizando e está criando um escopo de serviços naquela região. Então, às vezes tem um pai, um irmão que pode ter uma serralheria, sabe pintar, sabe trocar um vidro, então eles podem contratar na região. E aí descarrega bastante das nossas costas também. E, como você falou, a SEMA, hoje nós temos praticamente um acordo para continuar fazendo os projetos de praças. Vamos ver até que ponto a gente costura. Nós enviamos uma arquiteta da Secretaria de Obras para ajudar, principalmente na análise de projetos, para agilizar a análise de projetos. E a gente tem um gargalo hoje muito claro, que é a vigilância sanitária, que tem só um engenheiro, tal. A gente precisa de agilizar também esse tipo de aprovação. Nós estamos vendo como administrativamente e tecnicamente nós podemos ajudar também a saúde. No caso da educação, só para reforçar, como tem a gente conversou um pouco com o Nilson Guiradello, uma demanda gigantesca, né, que não é deste governo, ela é acumulada no tempo, mais de 90 unidades. Você vê uma chance, ou você teria sentido no diálogo, falar, educação, vê se você põe aí, além do arquiteto que você tem, um engenheiro teu, um cara que acompanha no dia a dia, porque são demandas muito específicas da realidade da escola. Essa interface é feita, existe realmente um corpo técnico, tem um arquiteto, tem um engenheiro, acho que tem um engenheiro eletricista também. Então nós estamos já desde quando a gente começou, em abril do ano passado, né, abril de 2021, eu estou procurando fazer essa interface porque a demanda tem que vir um pouco mais clara para a gente. Então são tantas salas e tantos metros quadrados. Mais redonda para andar mais rápido. Isso. Então, como já tem muitos modelos de projetos também, então nós vamos ver como é que resolve isso de forma... Porque o que está demorando para nós são os projetos complementares. Então são estrutural, elétrico, hidráulico, às vezes até de ar-condicionado mesmo a gente tem que fazer um estudo de luminotécnica, por ser escola. Então tudo isso a gente tem que praticamente ir especializando a nossa equipe. Sim. Né? Hoje, por exemplo, nós temos uma deficiência em cálculo de estrutura metálica. Então, para isso, nós estamos contando com a mentoria do professor Dr. Newton Carlos Ferro, que está sendo um bauruense da GEMA, para transformar aquele setor de produção nosso com quase 70 profissionais, que ele seja efetivamente qualitativo e quantitativo. Neste momento que a gente está gravando aqui, Leandro, como todo final de ano, a gente vai entrar lá no primeiro trimestre de 2023, é natural os pontos críticos que vinham, que se acumulam, às vezes uma pequena erosão acaba virando uma vossoroca gigante, a gente usa o nome leigo errado até para definir. O fato é que você vai lá no Barreirinho, no Parque Viaduto, vai nos outros cantos e fala, opa, aumentou o buraco. Você tem algum ponto crítico na entrada do ano? Hoje o Rosa Branca. Tá. Rosa Branca. E nós temos também um problema envolvendo uma rua paralela a Plazútil. Nesses dois casos, estrategicamente, em termos de planejamento, nós já adquirimos o material para fazer a canalização disso daí, dessa erosão. Então, ontem começou a chegar, dia 20, já começaram a chegar, serão 100 células de concreto de 3 por 2,5 na região lá da Plazútil, para a gente estender essa erosão e acabar com ela. E nós estamos adquirindo, acho que 200 ou 300 metros de célula aberta no Rosa Branca de 4,20 por 2,80. Seria como se fosse uma canalização do Ribeirão Bauru. Eu vou usar aqui a citação que foi recentíssima para a entrada do ano na questão lá
Araújo Leite, por causa do Maxud, para as pessoas lembrarem uma entrevista que tem disponível aqui, de entre várias com o Leandro, onde ele apontou, olha, procure Boca de Lobo na entrada, na Monsenhor Cláudio, qual rua você quiser, quintil do Bocaiúva, descendo aqui para a cidade. Só olhar a cidade, aspas, velha, acima do alto da cidade, não precisa muito esforço, e olhar aqui para o centro. Aí a gente cai no problema do centrão. Este é um projeto que, na sua visão, é global? Tem que juntar mesmo um parque com o Rio Bauru, com escoamento, com rede, com drenagem? Na medida em que for possível, né, Nelson? Nós fizemos uma obra agora, poucas pessoas sabem, aqui em Bauru existe uma fábrica de medicamentos, chama-se Santisa. Fica no fundo da Santa Casa, ao lado do Pronto-Socorro Central. As pessoas que tiverem curiosidade já podem passar lá, que tem uma estrutura em pré-moldado de concreto sendo levantado, são mais de 10 mil metros quadrados, um investimento de 200 milhões de reais desse grupo, que vai quintuplicar a produção de 10 mil ampolas por hora, inclusive de pirona, para medicamentos que serão enviados a hospitais. Então, nós fizemos uma parceria, eles fizeram a captação de água de chuva, ali, inclusive envolvendo a Santa Casa e o Pronto-Socorro Central. E como é uma fábrica de produção de medicamentos de alta segurança, e nós estamos trabalhando então nós trabalhamos em 6 bocas de lobo são 100 metros, até a 15 de novembro. Parece terra arrasada quando você abre fazer isso daí. Você tem que cortar asfalto, você impede a entrada de moradores na residência. Então é uma obra extremamente traumática. Então quando uma cidade deixa de planejar, priorizando asfalto e não colocando galeria de água pluvial. Outro exemplo, Getúlio Vargas. Para quem circula pela Getúlio e paralelo a Nossa Senhora de Fátima, depois paralelo à entrada do Estoril 5, se vocês encontrarem uma boca de lobo ali, eu dou um prêmio. É um passeio pelas erosões da cidade. Entrou uma concentração gigantesca, o Parque Paulista descendo terra ali, na pracinha ali. Chegou a derrubar o muro do loteamento. Então, haverá uma intervenção, ali é possível ainda porque tem uma grande parte em terra. É um termo de ajustamento de conduta e nós vamos subir mais ou menos próximo da Nossa Senhora de Fátima. Não é solução ainda, precisaríamos de fazer mais isso, mas só para você ter uma ideia, dentro do Estoril 5 tem 2 linhas de 1,5 metro passando por dentro. Tinha uma erosão lá, você lembra? Sim. O buraco do Ernesto, como falava, né? E nós vamos fazer mais 2 linhas externas de 1,5 metro também. Então, esse volume de água, a água na verdade é um bem incontrolável hoje para a gente, né? A chuva e tudo. Haja vista agora, neste ano, fevereiro, aquela chuva de 200 milímetros que acabou dando um estrago, que até hoje nós estamos ainda refazendo coisas daquela chuva lá. Por exemplo, Rosa Branca é um local que a gente está sofrendo com isso. Você vê que essa altura do nosso bate-papo, que atualizando com o Leandro, a gente falou lá de pouco mais de 100 milhões de investimentos, só do chamado termo ajustamento de conduta. Na conta antiga, sem atualizar, era mais de 50. Como o dólar continua acima de 5, pode botar mais cifra em cima disso. Tá certo. Você sabe que tem uma ansiedade, que você comentou que era a tua como cidadão de antes, em relação à estação de tratamento de esgoto e também dos debates aqui, debates positivos, que nem sempre o ouvinte que está do lado de lá vê, por exemplo, as teimosias de falar, olha, faz por concessão, porque senão você vai pegar lá uma obra inacabada, vai chamar um cara para terminar com um projeto horrível, para não falar que era muito ruim, sofrível, né? Sofrível, cheio de buraco, está faltando coisa ainda que a gente vai comentar aqui, né? Usina de energia, tratamento do lodo, que não tem, então tem que terminar primeiro a parte básica lá, que está ruim, mas alguém tem que assumir o risco de operar. Ufa, deu para caminhar nesse sentido. Mas como na gestão pública a gente está falando, aí vai para o jurídico, vai para o termo de referência, vai para lá, vai para cá, um quer 3 orçamentos, outro pede 4, o negócio demora além da conta, renova-se a ansiedade. Como fica isso? Como eu falei para você, não basta ter uma Ferrari, porque você tem 200 milhões no fundo de tratamento de esgoto. A gente tem que ter ação estratégica, as ideias são boas, aí você fala, pô, a ideia realmente ela é aplicável, necessariamente aplicável. A questão da concessão, seja por PPP ou uma concessão pura mesmo, ela envolve uma outra questão que é o objeto
que é a estação de tratamento de esgoto, nós enxergamos que o DAI vai ser muito penoso para o Departamento de Água e Esgoto, Departamento de Água e Esgoto, fazer a operação, porque nós temos que ter 24 horas por dia técnicos no local. Não é uma usina pequena, não. O esgoto não para de entrar, são 1.000 litros por segundo. Uma caixa d'água de 1.000 litros por segundo entrando em esgoto. E isso, se for na seca, 800 litros. E se for em época de chuva, que a gente ainda tem muita ação infelizmente, de drenagem dentro do esgoto, chegará a 1.200 litros. Isso nós estamos falando de uma cidade de 400 mil habitantes. Aí nós vamos para uma cidade que pode crescer, chegar a 500 mil, então nós temos que fazer essa modulação de aumento. Então, essa perspectiva conseguiu ser viabilizada através dessa parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, a FIP. As pessoas conhecem a FIP porque são as tabelas de venda de automóvel, tudo que ela rege isso de maneira bem séria e competente. A FIP é uma estrutura da USP, uma estrutura multifacetada, multidisciplinar, envolvendo jurídico, administração, economia e as várias áreas de engenharia. Então, são parceiros que nós já estamos conversando, eles conhecem muito já a questão dos problemas, né? Tanto do projeto, das deficiências do projeto, quanto da obra em si. Então, nós vamos trabalhar agora acrescentando soluções já no termo de referência, tá? Então, a questão do tratamento do lodo, nós estamos falando em 80 toneladas de lodo, quase com uma massa inerte, mas ele é combustível, esse lodo. Então, ele pode ser utilizado como adubo ou para queima em caldeira, numa mistura com massa verde. E que também é uma outra solução para a gente, a questão das folhas, olhar claro. E tudo. Além do custo de transporte, né? Pensa 80 toneladas, pegar os caminhões de lá e levar para Ateu. Não tem onde pôr, porque aí vira uma gelatina em época de chuva também. E a questão, como se falou, de talvez um parque fotovoltaico e uma melhor... Por exemplo, Franca utiliza hoje uma parte do gás, porque são OASBs, são tanques fechados, inclusive cobertos. Então, na mistura, né, na questão, ele emite, ele solta um gás e esse gás é combustível. Então, metade da frota, uma parte da frota de veículos do próprio Municipal de Franca é abastecido com a própria usina. Com a própria usina, exatamente. Aí reconstruir Tibiriçá, né, para não ficar incompleto, isso. E reformar, atualizar, seja o que for, ampliar talvez Gasparini, que hoje já está também no limite. Então, essas 3 unidades, não basta a gente ter essa solução de 95% do tratamento de esgoto de Bauru, mas nós temos que cuidar desses 5%, melhorando, qualificando, e a empresa, com certeza, para isso eu acho que está mais fácil para ela. A gente vai entrar no ano, enfim, com um outro time assinado, né, que sai essa questão. A empresa tem fôlego, já tem demonstrado para vocês de fazer, porque é uma modelagem complexa, né, dividir regra do jogo, definir taxa interna de retorno, CAPEX, aprendendo isso, CAPEX e OPEX, quanto que gasta de investimento, em quanta etapa, em Depois cada você me dá uma aula sobre isso, então. CAPEX e OPEX são termos novos para mim. De qualquer forma, a FIP tem um lastro, né? Em termos, por exemplo, uma coisa que faz parte, né, uma obra que faz parte do portfólio deles foi a finalização da obra do metrô de Salvador. Uma obra que estava muito atrasada, cheia de problemas, e eles finalizaram lá a obra de Salvador. E outras obras envolvendo também questão de tratamento de esgoto e também água, né? Então, essa modelagem a gente quer depois replicar, por exemplo, para o lixo, quem sabe, né, para a questão do resíduo. Então, a parte de estudo que vai dar uma boa bagagem disso. A gente está no calendário do primeiro semestre de 2023 para tentar fazer isso mais a abertura da licitação, ou é possível pensar até junho, julho, essa questão disparada? Como eu disse, a FIP não está parada. As nossas conversas têm sido bem adiantadas em termos de desenvolvimento de ideias, de solução, dos nossos desejos, inclusive a indicação das deficiências do projeto e tanto da obra também. Tem relatórios prontos para isso, né? Desde que a gente decidiu com a saída da empresa que estava lá instalada, quer dizer, 72 meses, com 18 meses de prazo de entrega.
Então eles ficaram mais outro tanto aí. Sim. Então nós vamos tentar agilizar isso daí e já tem muita coisa andada. Já há uma visão na parte jurídica, já que nós temos também a lei aqui da PPP, ela na verdade ela é um guarda-chuva, né? E também temos limite em termos de PPP. Não sei se é 5%. Exatamente. Tá? Então nós vamos ter limites em cima disso daí. Mas de qualquer forma, é fundamental para Bauru ter hoje finalizada a estação de tratamento de esgoto. Então, essas perspectivas que você está falando, até março do ano que vem, nós vamos tentar não queimar a etapa, mas antecipar isso. O edital sendo publicado em abril, aí tem abril, maio, junho com análise, julho com a contratação e já a ordem de serviço. Para fazer todo esse pacote no tempo dividido com as etapas. Isso mesmo. A prioridade, lógico, é a ET do distrito. Distrito, perfeito. Começar para lá, porque tem dinheiro. Até porque, né, para as pessoas saberem o que sobrou ali do governo federal, daqueles 118 milhões de reais, né, o dólar a 5, o dinheiro ficou muito defasado. Mas aí fazer o quê? Uma circunstância da economia. O dinheiro continua o mesmo lá, né? A normativa que o Ministério do Desenvolvimento Regional emitiu é que não há, desde que Bauru apresente a ET funcionando, não há necessidade de devolvermos o que foi investido, que são 60 milhões de reais. Funcionalidade resolve isso daí, junto à Caixa Econômica Federal. Os outros 60 milhões é outra conversa, será outra conversa. E nós estamos falando aí, né, você que conhece bastante a questão de leis, nós estamos falando do marco regulatório do saneamento básico. Então nós estamos falando de água, nós estamos falando de esgoto, nós estamos falando de resíduos, lixo, e estamos falando de drenagem. Então, esse fundo de tratamento de esgoto, nós podemos começar a discutir a utilização dele em termos de valor residual nessas 4 frentes aí também. Tá? Ou seja, se os recursos derem certo, a gente continua, tem uma reformatação do fundo de tratamento de esgoto, que vai ser logo paralelo a esse processo naturalmente rediscutido, porque uma vez colocada a ET, tem o dinheiro lá, felizmente, entre as duas somas, o repasse da União a fundo perdido, ou seja, sem necessidade de pagamento para utilizar, dá funcionalidade à ET, continuam pagando hoje o equivalente a 5% lá da continha do DAE. Então, mas isso tem que ser reformulado depois. Isso já está reformulado. Eu lembro bem quando foi criado, mais ou menos em 2007, 2008, eu fazia parte do governo do Tugan Jerami, eu era secretário de planejamento, numa reunião de fim de tarde, ele falou, acabei com o meu capital político, porque eu estou criando um fundo de tratamento de esgoto, sendo que não existe tratamento de esgoto. Mas ele formou o capital, ele deu essa massa de garantia. Sim. E, por outro lado, foram utilizados mais ou menos 70 milhões de contrapartida no município. E, por outro lado, inicialmente, na tua conta, consumidor de água e esgoto, você tinha 40% do valor da conta de água em tratamento de esgoto, que também tinha a ver com os interceptores. Dava um quarto da conta total. Estava no arco, mas, por exemplo, nós já fizemos um investimento muito grande em interceptores, que utilizou grande parte do fundo de tratamento de esgoto. E então, para a pessoa ter uma ideia, R$100 o valor da conta, R$40, mais R$40 em fundo de tratamento de esgoto. Hoje não. Hoje você tem R$135 ou R$130 em conta de água e R$10 em fundo de tratamento de esgoto. Mas para as pessoas saberem, quando fizer a conta lá da concessão, lógico, do custeio da operação, essa engenharia aí automaticamente passa pela revisão. Vai ter que mexer. Isso como perspectiva do que você tem sentido da FIP, pensando no calendário agora em julho, vamos falar do primeiro semestre de 2023, a gente tem o quê? 24 meses, 8 meses? Sem correr, sem atropelar? Não, 12 meses. 12 meses? 12 meses. Um ano daria para finalizar? A ideia já previamente discutido, nós temos 70% da parte física executado, mais ou menos 70% da parte de bombas adquiridas. E aí o que vai levar mais tempo, na verdade, não é só a finalização, mas já o teste de operação. Tá? Então, a previsão, tendo uma empresa, obviamente, com lastro e séria para fazer isso daí, para executar a obra e começar a operação, que a gente acaba enxergando que provavelmente vai ser consórcio, né, Nelson? Tá. Então você tem uma empresa que é especialista na parte de concreto,
e hidráulica, eletromecânica e tudo. Depois a outra que é especialista em operação. Então provavelmente não vai ser uma empresa só. E aí forma um consórcio. E dentro disso nós temos esses prazos previamente estipulados, que eram os prazos que tinham anteriormente, tá? Sim. 12 para 18 no primeiro edital. Só que 72 meses, hoje nós estamos com mais de 84 meses, né? Nós estamos quase 90 meses do início da obra. E é uma ansiedade, como a gente disse, natural de esperar que resolva isso, porque a gente repete quando fala com os especialistas das outras áreas, a cidade ter o estacionamento, o tratamento de esgoto tem uma repercussão imediata, uma série de indicadores de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e de possibilidade de atração de negócio. Perfeito, perfeito. Isso muda muito a realidade. Agora, se tiver a usina, a questão da energia, para aproveitar, para a gente avançar um pouco, a gente costuma muito falar aqui que além de resolver grandes problemas, e não ficar pensando pequeno, né? Principalmente quando tem recurso no caixa aqui. Se eu entendi, no fundo, aquilo que é uma grande dificuldade pode virar uma boa perspectiva de usar essa questão do estudo da modelagem de uma usina de tratamento, que é algo bastante complexo, e operação, para o outro nosso desafio, resolver lixo, por exemplo. A base do sistema ser utilizado nessa... Tudo isso agora, esses próximos 4 meses, nós vamos estar envolvidos de cabeça nesse assunto e aí, com certeza, virão exemplos e bons exemplos, né? Então, nós temos, da mesma forma que nós estamos buscando com a estação de tratamento de esgoto, buscar cidades que deram certo, a concessão, ou seja, do transporte, ou seja, do transbordo, a utilização de reciclagem. Então, tudo isso, por exemplo, uma cidade que para a gente é modelo hoje é Jundiaí. Jundiaí tem há mais de 20 anos a concessão de tratamento de esgoto, tem uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil, de RCC, espetacular. Então, nós já estamos, inclusive, buscando conversar com quem investiu lá, com quem é o investidor de lá. Há uma modelagem de lei municipal, por exemplo, todas as caçambas lá, elas são monitoradas com chip, certo? Elas pagam para a prefeitura e a prefeitura é que paga, inclusive, para um terceiro cuidar dessa reciclagem. Então, a questão ambiental, para a gente, é uma questão premente e nós temos que sair do discurso para a ação, né? Então, provavelmente o lixo, o resíduo, né, deverá ser uma pauta muito latente e com uma solução racional e sem grandes paixões. Os dois materiais, que envolvem, de novo, toneladas de viagens, de caminhões, de caçamba. Hoje acho que em torno de 330 toneladas, 350 toneladas por dia, né? Algo gigantesco. Na iluminação pública, a gente começa agora na gravação aqui, entra 2023 também com as cerca de 18.020 lâmpadas LED, os principais pontos aqui no centro, a gente já está vendo isso, e aí se atualizar lá para 50 mil pontos, no grosso modo, está falando de uns 30 mil pontos lá para ir para concessão. Aqui também dá para startar alguma coisa? Sim. Usando uma palavra da prefeita. Tem que já aproveitar esse parque que está sendo entregue através de um acordo com a CPFL. É importante frisar que a Procuradoria-Geral, a Procuradoria Federal foi muito firme na negociação, deu praticamente de presente para Bauru, porque em 7 regionais, a única que venceu foi Bauru. Sim. Pedro Antônio Oliveira Machado foi insistente, persistente. E é importante também a gente frisar que esse corpo de promotores estão trabalhando por Bauru, são parceiros de Bauru, não encontro nenhum contraponto, até pelo contrário, a gente procura afinar em termos de produtividade, discurso, o trabalho tanto do que eles enxergaram já de administrações anteriores. Ninguém chegou de graça com 22 termos de ajustamento de conduta dentro da Secretaria de Obras, não foi sem querer. Claro. Entendeu? Então, foi cansaço, foram notificações, atrás de notificação. E, por outro lado, nós temos essa questão do que resta, né? Envolvendo uma PPP também, que vai ter que voltar a discutir, inclusive com quem fez a primeira PMI, né, que é o plano de... o plano de melhoria de infraestrutura. Melhoria de infraestrutura. Então, a gente vai sentar novamente o ano que vem.
A previsão, nós estamos enxergando aí mais ou menos, são 18 mil pontos, são mil pontos por semana que está sendo implantado. É isso que a gente está tendo mais ou menos o fluxo. Então nós estamos falando em 18 semanas. Então nós vamos falar em 5 meses e meio, 4 meses e meio, 5 meses. Tá. E o pessoal que é desconfiado, tem gente que desconfia bem, tem gente que desconfia não tão bem assim. Mas se a CPFL dá conta, tem uma bronca com a CPFL, enfim, que é uma questão de um direito do consumidor, porque ela é uma empresa concessionária que deixou um monte de lâmpada parada amarela no tempo. A ver se a gente rompe essa realidade com os contratos. Mas do que ela está pondo aí nessa conta aí, é boa, um bom material, Leandro? Não, é da Alper, é uma empresa de Barueri, é de primeira qualidade, dentro de normas. Então hoje a BNT rege isso daí e não deixa de ser uma terceirizada deles, eles não produzem esse tipo de material. É uma interface complicada, porque, como você falou, quase que centenária essa relação de Bauru com a CPFL, mas Bauru, novamente, como você falou das boas notícias que Bauru tem para dar, Bauru está mudando esse paradigma. Sim. De tratativa com a CPFL, quer dizer, nós estamos enriquecendo a nossa parceria. Quando você fala em lâmpada de LED, as pessoas podem até visitar ali em frente à Senag, na Fuas de Mato Sabino, onde toda quinta-feira à noite tem uma feirinha. Sim. Tá, se não me engano, há 12 anos está implantado alguns postes de LED. Inclusive o brasmeleiro que procurou, né, trazer para a gente experimentar. Então, o índice de manutenção nesse tipo de parque vai ser muito menor. Vai ser muito menor. Por outro lado, o ano passado, para você ter uma ideia, o maior volume de negócio, o maior volume de renda que a Secretaria de Obras teve foi a CIP. Nós tivemos 4 milhões de CIP no ano passado. E ela praticamente salvou, porque nós tivemos investimentos envolvendo, inclusive nós recebemos esse mês que passou um caminhão completo já com guincho, com cesto aéreo, para a gente trabalhar em grandes alturas, porque nós temos iluminação ornamental aqui em Bauru, né? Então, vamos trabalhar em cima disso também. Legal, para a gente considerar que os temas estruturais, fora o dia a dia da pasta, você viu que a gente tem os desafios mais próximos da nossa ansiedade para frente. Iluminação pública, eu vou chamar de saneamento aqui, que envolve estação de tratamento, todas com operação, as 3, não adianta pensar em um só, e resíduo da construção civil. E nós temos também, se for pensar em grande investimento de drenagem. Esse talvez seja o grande investimento junto com a estação de tratamento de esgoto, porque é um assunto, por exemplo, o caso de resíduo, né, da construção civil, não deixa de ser a parte de meio ambiente, né, mas, como você falou, a secretaria vai permeando esse trabalho, né, e a gente tem interesse em resolver. Sabemos que o nosso tempo é curto, tenho dito isso para a Sueli há muito tempo. Bauru tem pressa, porque as demandas são grandes e não dá tempo para a gente pensar em tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que focar, resolver, e o que tiver, nós vamos apagando os incêndios ao lado ali. Leandro, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui, atualizar. Feliz 2023, energia, serenidade, saúde aí das vossorocas que vão aparecendo ao longo do caminho e tentando liberar os obstáculos e solução. Para a gente não ficar louco, eu falo para os meus colaboradores lá, falei, olha para frente, não olha para trás, não, nem para o lado, vamos para frente. Vamos tentar resolver o que está ali para a gente resolver. Eu agradeço, Nelson, é a primeira vez que eu estou aqui, agradeço muito a tua atenção, o teu conhecimento. É bom sempre a gente conversar mesmo que fora do ar, para mim é saudável, a gente ter outras perspectivas. E Bauru, isso aqui que a gente está vendo é só o começo. A gente tem que fazer de tudo, e tenho dito para o pessoal que trabalha comigo, não deixem desestruturar essa secretaria. Ela é muito importante. E, por outro lado, replico, né? Não deixe de desestruturar o que está sendo montado aí. Né? Novos governos, outros governos que virão. É uma pena a gente, por exemplo, o que o Tuga passou, a gente passou com o Tuga, na parte de arrecadação, sem aumentar o imposto, mas sim cobrando corretamente. E a gente teve a sensação que foi desmontado isso daí. Então, eu desejo que em 2023 a gente tenha muitos desafios, que a gente cumpra os desafios. Então, eu peço para todo mundo rezar para a gente ter saúde. Grande abraço para você, Nelson. Obrigado. Para você assistir na íntegra a nossa conversa com o Leandro Dias Joaquim, é só acessar a página do YouTube. Se você pegou no meio do caminho, vai lá que tem tudo na íntegra, documento público para você acompanhar. Até o nosso próximo encontro.